Bom, meus queridos irmãos, hoje é o Dia das Mães e eu gostaria de parabenizar a todas as mães, não só da igreja, mas de todo o Brasil, por esse dia tão maravilhoso. Não podíamos deixar de louvar a Deus pela vida de cada uma das mães, sendo esse dia tão especial. Muitas não poderão abraçar os seus filhos, vão apenas poder dar um tchauzinho de longe, mas mesmo assim, o seu papel, a sua missão não diminui. Por isso, neste dia tão especial, nós queremos dar os parabéns a todas as mamães, aquelas que representam muito bem a sua família e os seus filhos. A minha mãezinha que está lá em Petrópolis, beijo mãe, que Deus te abençoe, Deus te dê muita saúde. Eu sei que esse dia não é um dia muito bom para você, mas não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Todas as mães possam se sentir abraçadas por esse ministério. Representamos o Ministério de Duque de Caxias, nosso pastor amado, pastor Francisco Libório. Nós queremos abraçar a todas as mães do Brasil e que vocês possam confiar plenamente no Senhor, porque Ele certamente vai cumprir todos os desígnios, tudo aquilo que Ele tem planejado para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Essa noite nós queremos primeiramente felicitar as mães, que Deus possa abençoar a cada uma delas nessa noite, Deus possa guardar os seus lares, que vocês possam sempre ter sabedoria e sempre estar debaixo da mão de Deus para estar educando seus filhos e suas filhas. Vamos cantar o hino de número 243. 243. Beijo, mãe. Te amo. 243 essa noite. Ao abrigo do culto. Divina
Vamos estar louvando, irmãos, essa noite, hino de número 198. Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Os vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito em minha doma assim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha doma assim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, e tudo escrevi. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Nada até da vida os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha doma assim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. No céu então voando, só agora eu verei, onde a morte nunca vem. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha doma assim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Esta noite, mais uma vez, nós estamos na presença de Deus para trazer esta palavra para o coração dos irmãos. Esperamos que os irmãos, ao receber esta palavra, possam estar gozando de paz, de perfeita saúde, sendo essa a vontade de Deus para cada um de nós. Estamos alegres, irmãos, por mais essa oportunidade, embora gostaríamos de estar junto com os irmãos, mas na impossibilidade de fazermos isso, eis-nos aqui para trazer uma palavra de conforto, de alegria para os nossos corações. E damos graças a Deus por isso, porque Deus tem nos concedido esta oportunidade. Neste dia, meus irmãos, nós gostaríamos de ler no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, e o versículo de número 6 em diante, nós queremos deixar para a meditação dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a sua madre. E assim fazia ela de ano em ano,
quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós queremos trazer essa mensagem esta noite. Nós estamos numa época considerada o Dia das Mães, e nós queremos aqui então deixar uma palavra para essas guerreiras, essas irmãs que têm lutado, têm entendido o poder da sua responsabilidade e têm criado os seus filhos no temor do Senhor. E nós temos nossa irmã Ana. Irmã Ana cumpriu o seu propósito diante de Deus. Ela está fazendo diferente um pouco do que as pessoas hoje estão criando seus filhos. E nós precisamos lembrar o ministério dessa mulher que trabalhou, fez um voto a Deus, cumpriu o voto, e o seu filho foi uma bênção nas mãos do Senhor. Assim desejamos que toda aquela que teve o dom de poder dar à luz, possa também criar o seu filho no temor do Senhor. E que o seu filho ou a sua filha seja uma bênção nas mãos de Deus. Nós observamos, irmãos, e temos uma história. Os irmãos conhecem, sabem que essa história é um pouco longa, mas nós vamos tentar resumir. Mas queríamos esta noite não deixar de dar os parabéns para vocês, mamães, que até hoje lutam pelos seus filhos. Que Deus cada dia mais vos abençoe. Nós queremos sempre estar rogando a Deus pela vida de vocês, que o ministério, a obra que Deus tenha na vida de vocês, atinjam você e os seus filhos, toda a sua família, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos aqui a história. A Bíblia vai dizer que Eucana tinha 2 mulheres, uma podia ter filhos, mas não, por motivos desconhecidos a nós, a Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. E nós queremos entender, meus irmãos, que havia um tempo em que Deus haveria de ouvir a oração de Ana. Como os irmãos sabem a história, havia um tempo preparado para que esse moço viesse ao mundo. Então, nós estamos trabalhando, meus irmãos, sem saber exatamente o tempo de Deus, mas sabemos que Deus tinha um tempo para a vida daquele moço. E nós observamos, meus irmãos, que isso durou anos. A Bíblia vai dizer que Eucana descia para adorar o Senhor no seu sacrifício anual, e todos os anos ele descia, e a sua primeira mulher sempre tinha filho, podia ter filho, que é a Penina. E a Bíblia vai dizer que a Ana não experimentava nenhum prazer de ter o filho, que ela o que mais queria. E eu quero basear, meus irmãos, esta mensagem nessas 4 perguntas que nós acabamos de passar para os irmãos no versículo de número 8. Quando, meus irmãos, a Ana ia passando aquele processo, coração, meus irmãos, angustiada, vida amargurada, sem resposta na sua vida, sem prazer de viver, aleluia. Nós queremos dizer que Deus, meus irmãos, é aquele que prepara a vitória para que os seus servos possam cantar, para que os seus servos possam sorrir de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos então, irmãos, esperar o tempo de Deus, porque Ele virá sobre a sua vida e você vai cantar. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não temos condições de dizer aos irmãos quantos anos a Ana, meus irmãos, passou com aquele sofrimento. Mas o que nós podemos saber é que a Bíblia vai dizer que a sua competidora a irritava o máximo. E quando chegava, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Ana nem conseguia comer, só chorava. E nós podemos então imaginar, meus irmãos, a amargura que aquela mulher vivia, sem poder dar satisfações, à sociedade. Aqueles que lhe perguntavam, ela não podia responder nada.
E eu quero, meus irmãos, que houve um dia que o seu marido a encontra, e era mais uma vez, meus irmãos, um dia ruim, um dia mau na vida de Ana. E Ana, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que a sua competidora irritava tanto que ela começava a chorar e não comia. Irmãos, esse é o estado que a Ana se encontrava. Seu marido então vira para ela, né, e diz assim: Ana, por que você chora? Era uma pergunta, meus irmãos, que caía, meus irmãos, pesado no coração de Ana. O porquê você está chorando? A outra pergunta, meus irmãos, que Elcana dizia: por que você não come? Era a segunda pergunta. E por que está mal o teu coração? Meus irmãos, isto era momento de grande tristeza na vida de Ana. Ela precisava ser alcançada por uma palavra de Deus. Ela precisava, meus irmãos, ser alcançada pelo Espírito do Senhor. Quando isto vai acontecer, meus irmãos, nós não sabemos, mas o tempo está passando. A angústia está corroendo o coração de Ana. E ela, meus irmãos, está ali esperando o que vai acontecer. Era uma festa, era um sacrifício, era tempo de alegria, e ela estava chorando. É por isso, meus irmãos, que surge a pergunta de Elcana: por que você está chorando? Sabe por quê, irmãos? O sacrifício anual era uma época de festividades. Era uma época em que as pessoas comemoravam, estavam na presença de Deus, estavam orando, estavam cumprindo seus votos, e aquele momento, aquela viagem, era justamente para adorar a Deus com alegria. Mas como, meus irmãos, adorar se tem alguém todos os dias jogando na sua cara a sua fraqueza, a sua impossibilidade, o seu tamanho que é pequeno, alguém te humilhando todos os dias? O que dizer diante, meus irmãos, dessa situação? Por isso que Elcana diz assim: por que você está chorando? Porque o teu coração está mal. E por último, ele diz assim: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Meus irmãos, talvez ele estivesse falando uma realidade, mas o que interessava, meus irmãos, para ele, realmente ele procurava demonstrar todo o seu amor pela sua esposa. A Bíblia vai dizer, quando ele via para esse sacrifício, todos os anos eles viam, ele dava uma porção muito boa para a Penina, distribuía comida para todos os seus filhos, mas a Bíblia vai dizer que para Ana, ele preparava uma porção especial, porquanto a Bíblia diz que ele a amava, porém Deus havia fechado a sua madre. Meu irmão, nós queremos dizer para você, esta noite, espere por um tempo. Às vezes os nossos sofrimentos que nós passamos, nós não entendemos no primeiro momento, mas depois Deus vai nos fazer entender quando chegar o tempo. Meus queridos irmãos, que Deus nos dê essa habilidade, que Deus nos dê esse entendimento. Os irmãos pensam, José, meus irmãos, o jovem José, lembram-se do jovem José? Quanto era difícil, meus irmãos, para aquele moço entender, porque ele tinha sido jogado em um poço, porque ele se tornou escravo numa nação distante. Quantas perguntas, meus irmãos, havia naquele coração aflito. Oh, meus queridos irmãos, mas Deus havia preparado algo, aleluia, Deus tinha preparado alguma coisa maravilhosa para o coração daquele moço. Talvez, meus irmãos, muitas vezes ele havia perguntado: o que é feito dos sonhos que eu tive? Mas eu quero dizer para você hoje, aleluia, que quando os irmãos de José estavam de joelhos na sua presença, os irmãos vão ler na Bíblia que José olha e começa a chorar, e Deus começa a dizer: eis aí, aleluia, porque a Bíblia diz que José lembrou-se dos seus sonhos. Deus estava dizendo, aleluia, está aí a promessa a cumprir na tua vida, você está sendo abençoada, os teus sonhos estão se cumprindo.
E o que nós queremos falar, meus irmãos, para ilustrar a mesma necessidade que Ana passava. Quanto tempo de espera, quanto tempo, meus irmãos, de aflição. Será que esse sofrimento não acaba nunca? Será que esta prova nunca vai cessar? Espere, aleluia, porque as promessas de Deus são promessas fiéis. A Bíblia diz que Deus é uma rocha para aqueles que confiam no seu nome. Então, meus irmãos, esperemos que Deus vai fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta última festa que Ana participa, em que todos os meus irmãos estavam comendo e bebendo, e ela com seu coração triste não comia, e tudo o que ela queria era, irmãos, que Deus lhe desse um filho. Justamente nesse dia, no dia mau, no dia ruim, no dia péssimo, ela entra no templo e ela pede a Deus um filho. Aleluia. No capítulo 1, no versículo de número 11, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a oração da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, irmãos, entra na presença do Senhor. Ana chora, Ana derrama a sua necessidade perante o Senhor, de uma forma, irmãos, que a Bíblia vai dizer que ela nem tinha muita força para orar, e ela não gritava, ela não falava alto, só se moviam os seus lábios, de uma forma, irmãos, que o sacerdote olha para ela, sabendo, meus irmãos, que ela estava em uma festa, que ela estava vindo de uma comemoração. Afinal de contas, Deus estava sendo adorado. Tinha festa, tinha bebida, tinha churrasco, tinha tudo. E agora ela está ali, está triste, chorando e ajoelhada, mas somente os seus lábios estão se movendo. O sacerdote olha e diz assim: até quando você vai ficar embriagada? Uma hora dessa do dia e você bêbada, como é que vai acontecer o negócio? E ela vira para ele e diz: não, a tua serva não está embriagada, não tenho bebido vinho, não tenho bebido nenhuma bebida forte, mas da multidão das minhas angústias eu tenho falado perante o Todo-Poderoso, da multidão das minhas preocupações eu tenho posto diante do Senhor. Aleluia. E aquele profeta, irmãos, Eli, o sacerdote, vira para Ana e diz assim: Deus conceda a tua petição, vai em paz. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ao coração de Ana, que estava triste, porque o Cânate estava dizendo assim: por que choras? O que você tem? Por que você está chorando? Por que você não come? Aleluia. E por que está mal o teu coração? Aleluia. Após, meus irmãos, esta oração, Ana levanta, e a Bíblia vai dizer que ela levanta, come, aleluia, e a sua aparência já não era triste, aleluia. Porque, meus irmãos, ela tinha falado com Deus, aleluia. Ela tinha falado com alguém que poderia, meus irmãos, dar vitória na sua causa. Após, meus irmãos, falar com Deus, volta esperança para o coração de Ana. A promessa de Deus, aleluia, para o coração de Ana, como haverá também para você. Confia em Deus, entrega nas mãos do Senhor a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmão, chega em casa, Eucana conhece Ana, e a Bíblia vai dizer que ela concebeu, e Deus lhe deu o primeiro filho. E o ministério, meus irmãos, deste primeiro filho é um ministério tão grande, que as pessoas esquecem do resto da vida de Ana.
Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a promessa de Deus, meus irmãos, na vida de cada um de nós, é uma promessa grande, uma promessa profunda. Quando Deus promete, Deus faz. Aleluia. Quando Ele faz direito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Samuel começa a crescer. E eu quero falar, meus irmãos, como é comemorado os dias das mães. Eu preciso dizer aos irmãos que a Bíblia nos relata que todos os anos, ela primeiro esperou Samuel parar de mamar, e quando Samuel parou de mamar, ela levou ele ao templo, na época do sacrifício, e ela pôde chegar perto de Eli e dizer: meu Senhor, lembra, eu sou aquela mulher amargurada que esteve aqui para orar. E eu estava orando por esse menino, aleluia, e Deus ouviu a minha oração. Por este menino orava eu, aleluia, e Deus me concedeu vitória, aleluia. E aquele menino, meus irmãos, Samuel, ficou no templo para servir ao Senhor, como Ana havia prometido: se você me der um filho ao Senhor, eu entregarei, e ele te servirá para sempre. Eu não sei, meus irmãos, mas a Ana, ela pede um filho, mas que esse filho, na verdade, não ficaria com ela. Mas observem, meus irmãos, o cuidado que Ana teve em cumprir a sua palavra. Todos os anos, uma vez só por ano, ela via Samuel. E quando ela encontrava com o filho, a Bíblia diz que ela fazia uma roupinha pequena, todos os anos, e levava de presente para Samuel uma túnica. Todos os anos ela fazia isso. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Mãe, por isso que nós falamos sempre, mãe é mãe, sempre será mãe. Que Deus abençoe as mães do Brasil, que Deus abençoe as mães da igreja, que elas possam criar seus filhos, meus irmãos, para que o nome do Senhor também seja glorificado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Samuel ficou servindo ao Senhor ali, mas Eucana continuou, Ana continuou, e a Bíblia diz que eles ainda tiveram 5 filhos. Sempre que você ouve uma pregação falando sobre Eucana, sobre Ana, dificilmente você ouve falar dos filhos que ela ainda teve pela frente. Por quê, irmãos? Porque o ministério de Samuel cresceu, apareceu na frente, foi forte, porque era um homem, se tratava de um homem de Deus, varão, profeta, poderoso. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o seu nome foi ficando famoso, e ele crescia em graça diante dos homens e também diante do Senhor, porque todo mundo percebia que tinha uma coisa diferente ali naquele menino. Louvado seja o nome do Senhor. Então é para isso, meus irmãos, que nós servimos a Deus, que Deus também possa nos abençoar desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Ana, que nós não vamos citar aqui, mas a Ana chegou a compor um hino. E esse hino de Ana foi exatamente para exaltar o nome do Senhor. Ela dizia no seu hino que Deus faz com que aquelas que tivessem muitos filhos agora não tem nenhum, e aquela que não podia ter agora tem um montão. Ela diz agora que o forte ficou fraco e aquele que era fraco ficou forte. Oh, glórias a Deus! Este, meus irmãos, é o Deus que nós servimos, e é por isso que nós devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque a Ana no seu hino, ela diz que Deus levanta o pobre do monturo, do esterco, e exalta o necessitado. Este Deus, meus irmãos, continua fazendo coisa gloriosa na vida dos seus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, já partindo para o encerramento, eu quero deixar registrado aqui o que disse para os irmãos. No mesmo capítulo e no versículo 18, vai dizer assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E, meus irmãos,
Os irmãos podem observar, mas meus irmãos, o que é que tem isso? O que é que de espetacular tem nisso? Observem depois do texto, meus irmãos, que quando ela chegava com aquela túnica na mão para oferecer a Samuel, ela encontrava-se com o sacerdote. E sabe o que o sacerdote lhe dizia? Eucana dizia assim para ela, dizia assim para Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. Aleluia. E eles voltavam, meus irmãos, para o seu lugar de onde eles tinham vindo. Mas eles não voltavam sem ter sido, meus irmãos, agraciados pela bênção de Deus. Aleluia. Não voltavam sem ouvir a palavra do sacerdote que dizia: Deus vos abençoe, Deus vos dê semente. Aleluia. E visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, aleluia. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Oh, meus irmãos, que bênção maravilhosa. Vamos confiar em Deus, aleluia, porque as promessas do Senhor são promessas infalíveis, aleluia, porque Deus não falha. Versículo de número 26, a palavra diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meus queridos irmãos, que o nosso ministério não seja vão, que o nosso trabalho não seja vão, mas que Deus venha abençoar a nossa família, venha abençoar a nossa casa, que os filhos, meus irmãos, possam ser obedientes à palavra do Senhor, que os filhos não sejam preparados somente para conquistar o mundo, mas que os filhos sejam preparados para conquistar o reino dos céus. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo secularizado, onde as pessoas lutam para obter sucesso, estudam para poder vencer. Mas eu preciso dizer, meus irmãos, que na época de Samuel, na época de Ana, as pessoas eram criadas para conhecer o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, ter este hábito. Os pais, as mães precisam fazer com que os seus filhos conheçam a Deus, conheçam quem é Deus, aleluia, que todos possam ensinar os seus filhos a buscar a Deus, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que Deus é recompensador de todo aquele que o busca. Só, meus irmãos, quem tem treinamento especial, somente, meus irmãos, quem é ensinado, pode louvar a Deus, pode honrar a Deus, saber quem é Deus e acatar o seu mistério. Os irmãos lembram que Isaac, quando ia para o sacrifício, estranha, meus irmãos, quando ele vai andando com Abraão e ele olha para um lado, olha para o outro e não vê, meus irmãos, sabe o que? Ele não vê o cordeiro, aleluia, e ele fica meio preocupado, né? E ele vira para o seu pai e diz assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro. Ora, meus irmãos, resposta sábia de Abraão. Abraão vira para o seu filho e diz: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Observem, meus irmãos, que Isaac não perguntou mais nada. Se Abraão disse: Deus proverá, nunca, meus irmãos, houve mais nenhuma pergunta. Sabe por quê? Porque Isaac conhecia ao Senhor. Quem conhece ao Senhor não precisa fazer muitas perguntas. Deus proverá, aleluia. Então, meus irmãos, que hoje seja a nossa resposta. Você conhece Deus, está com uma dificuldade? Deus proverá. Ah, mas eu não posso. Deus proverá. Ah, mas eu estou assim. Deus proverá. Esta, irmãos, é a resposta do crente que conhece a Deus. E certamente, se alguém, você está perto de alguém que conhece a Deus, ele vai entender a resposta. Deus proverá. Que Deus abençoe hoje a cada um dos irmãos, tanto os papais como as mamães, os filhos. Que Deus abençoe toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos estar louvando, irmãos, essa noite o hino Eu Me Rendo, tá?
É Gabriela Rocha, a versão da Gabriela Rocha.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro eis-me aqui. Jesus, aleluia, glória a Deus. Que essa noite nós possamos fazer essa oração. Jesus, eis-me aqui. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar orando, fazendo a oração de agradecimento, agradecendo nossos irmãos que têm cooperado nesse trabalho. Os irmãos já sabem diversas vezes, nós temos citado nosso irmão Daniel, nosso irmão presbítero Jontas, né, o nosso irmão Janderson, né, a nossa irmã Lisley e o Marcos Paulo, que tem nos ajudado nesse trabalho. Então nós vamos fazer a oração e nesta oração pedimos aos irmãos que não esqueçam de incluir o nome desses irmãos, né, na oração dos irmãos quando os irmãos forem orar. Por favor, nos ajudem em oração, porque nós também estamos orando por vocês. Amém? Quero também aproveitar, pedir aos irmãos que dê o joinha aí para nós, para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Pedimos ao Senhor que esta noite todos os irmãos se encontrem em paz. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, nós estamos na Tua presença, mais uma vez te agradecendo pela realização desse trabalho. Ser com cada um de nós, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus servos que estão nos seus lares agora, meu Pai, ouvindo, Senhor, esta mensagem, esse trabalho, esses louvores, para a honra e glória do Teu nome. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre todos nós. Nos dá, Senhor, da Tua bênção. Alegra os corações de cada um, meu Senhor, dando força, Senhor, animando os corações. Ó Deus, estende a Tua mão. Nós te pedimos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam ao Senhor e aguardam a sua vinda, desde agora e para todo sempre. Glórias a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.